nós estamos declarando, profetizando sobre a sua vida, que ainda este ano, ou seja, Deus vai fluir, vai fazer na sua vida. Por que nós estamos fazendo isso? Porque muitas das vezes, a gente na verdade é tão ansioso, que o ano nem acabou ainda, nós já estamos abandonando tudo que estava acontecendo esse ano, para viver já o próximo ano. E a gente esquece o seguinte, querido, e às vezes a gente se frustra, fala assim, 2023 foi muito difícil, foi muito isso e tudo, mas você não terminou o ano ainda, e talvez você não perceba, mas o mais importante não é como que você começa, é como que você termina. Lá em Eclesiastes capítulo 7, verso 8, vai dizer exatamente isso. O importante, na verdade, não é como você começa, é como você termina. Então, ou seja, ao longo desse mês de novembro, nós estamos, na verdade, ou seja, profetizando sobre a sua vida, instigando você a crer que ainda este ano, algo vai acontecer na sua vida. Nós ministramos aqui na primeira semana, que ainda este ano, a sua visão será recuperada. Muitos, na verdade, ou seja, por causa dos problemas, das dificuldades, das adversidades, perderam a visão, só enxergam, na verdade, as coisas de maneira negativa, de maneira errada, de maneira, na verdade, ou seja, limitada. Tem perdido, na verdade, aquilo que o Senhor entregou nas mãos deles. Por quê? Porque a sua visão, na verdade, está corrompida. Mas nós estamos declarando ainda esse ano, você vai voltar a enxergar as coisas da maneira de Deus, amém? Ainda esse ano você será curado. Querido, é incrível como as pessoas estão doentes nesse tempo. Não são apenas doenças físicas, não. Doenças, na verdade, ou seja, emocionais, doenças espirituais. E, na verdade, ou seja, isso está se multiplicando e muitas das vezes nós estamos normalizando. Estamos normalizando o uso de drogas, na verdade, que nos tornam dependentes. E às vezes a gente fala assim, não, a gente toma um remedinho e resolve. Querido, apesar da gente entender que a medicina é uma bênção, é uma dependência de Deus, ou seja, é uma permissão de Deus, nós cremos que primeiro é Ele, amém? E o nosso Deus é o médico dos médicos, amém? E Ele é capaz de ainda esse ano trazer a cura que você precisa. Você crê nisso? Diga assim, eu creio. No último domingo nós falamos, olha, ainda esse ano, nós cremos que o Senhor nos fará prosperar. Pastor, mas prosperar, o senhor não assiste o jornal, o senhor não está vendo aí o que está acontecendo aí fora, não? Não vê o que está acontecendo no nosso Brasil, no mundo e tudo? Querido, eu vejo todas essas coisas, mas eu entendo que acima de todas essas coisas está o nosso Deus, amém? E Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Então, ou seja, se você, na verdade, você precisa entender essas perspectivas. E foi o que nós ministramos nas últimas 3 semanas. Se por alguma razão você não teve acesso a essas palavras, estão todas disponíveis lá no nosso canal do YouTube. Seria muito importante que você assistisse novamente, que você assistisse para quê? Para que a sua fé pudesse ser edificada. O que nós estamos fazendo? A série de mensagens que está sendo ministrada na quarta e no domingo são diferentes, são abordagens diferentes, mas elas estão conectadas para impulsionar a sua fé. Porque nós vivemos num mundo, na verdade, em que a racionalidade, a descrença, na verdade, tomou a mente das pessoas, tem roubado o entendimento das pessoas. E eles deixaram de experimentar, na verdade, aquilo que Deus preparou para elas. Agora, hoje, nós vamos falar de algo muito importante. Talvez uma das coisas mais importantes das nossas vidas, que são os relacionamentos. Nós vamos declarar que ainda este ano, nós vamos viver relacionamentos saudáveis. Você pode declarar isso comigo em nome de Jesus? Fecha seus olhos assim, levanta sua mão e fala assim, ainda este ano, os meus relacionamentos serão saudáveis. Essa é a vontade de Deus. Na verdade, ou seja, o nosso Deus é um Deus relacional. É um Deus que é 3 e ao mesmo tempo é um, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que na verdade interage entre si. Eu sei que às vezes você fala assim, pastor, mas eu não entendo muito bem isso. Que nem você e nem ninguém entende completamente. Nós aceitamos por fé.
E na verdade, melhor do que entender é você experimentar, é você ter a vida, é você compartilhar dessa experiência. Então, na verdade, ou seja, nosso relacionamento com Deus, ele é baseado, na verdade, naquilo que nós cremos. Então, ou seja, nós cremos nisso. Agora, se tem uma coisa que é clara na palavra de Deus, é que Deus, ele é relacional e ele nos criou para viver relacionamentos saudáveis, viver em comunidade. Eu chego a dizer o seguinte: olha, Deus é comunidade, porque é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, já é uma comunidade. E aí ele criou você, e a forma que ele te criou o quê? Corpo, alma e espírito. Querido, você, às vezes, você não se entende bem, porque você está aí, você é uma comunidade também. Tem hora que você não entende seus sentimentos, você quer fazer uma coisa, mas a sua vontade quer fazer outra. Você entende a vontade de Deus, mas é aquela guerra, por quê? Porque você também, ou seja, vive essa experiência. Agora, o que nós precisamos entender? A vontade de Deus é que os nossos relacionamentos sejam relacionamentos abençoadores. Por quê? Porque Ele nos criou para viver em comunidade. Aí a gente vive família, o ambiente de trabalho, na igreja, nos ambientes públicos. A gente está vivendo em comunidade. Não tem como, na verdade, a gente viver no isolamento. Aliás, eu não preciso nem te falar dos maus que o isolamento causou para a vida das pessoas. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Agora, por onde a gente anda, a gente desenvolve e vive relacionamento. E aqui a gente precisa entender o seguinte: nós temos a oportunidade de desenvolver relacionamentos que são, primeiro, relacionamentos eles podem ser saudáveis ou eles podem ser doentios. Eles podem ser superficiais ou eles podem ser profundos. Eles podem ser temporários ou eles podem ser eternos. Relacionamentos podem ser eternos, sim. Você foi criado por Deus para viver eternamente, amém? Amém ou não amém? É por isso que a morte, na verdade, te assusta tanto. É por isso que você não gosta de falar em morte, por quê? Porque você foi criado, você foi gerado para viver eternamente. E olha, o meu Deus, na cruz do Calvário, seu Deus também, Ele venceu a morte, amém? Onde está a morte, a sua vitória? A vitória é nossa, então por isso nós não precisamos temer. Agora, o que a gente precisa entender é que nós somos diferentes, e essas diferenças, é nessas diferenças que estão, na verdade, a grande parte dos nossos problemas. Nós somos seres únicos, ninguém é igual a ninguém. É por isso que o destino profético de cada um de nós, ele é diferente. Nós estamos juntos, nós temos uma missão, mas a parte que eu tenho que fazer, você não faz, e a que você tem que fazer, eu não dou conta de fazer. Eu faço a minha, você faz a sua, e junto nós fazemos a nossa, amém? Então, ou seja, você precisa entender isso e viver. Agora, quando a gente olha para as diferenças das pessoas, e a gente pode olhar para essa situação, pensando nos relacionamentos, a gente pode ter duas perspectivas. Como assim? Essas duas perspectivas geram duas perguntas que nos ajudam a entender. Primeiro, quando a gente começa a ver o quanto que as pessoas são diferentes, o quanto que elas são complicadas e tudo, bom, a gente poderia se perguntar assim: gente, como é que eu posso aprender com essa pessoa tão diferente de mim? É uma possibilidade, certo ou errado? Sim ou não? Eu vejo alguém que é diferente, ele faz tudo diferente de mim. Como é que eu posso aprender com essa pessoa, gente? É uma possibilidade. Agora, uma outra possibilidade: como é que eu faço para mudar essa pessoa? Essa pessoa diferente, ela está me atrapalhando, ela está fazendo tudo errado, eu preciso mudar ela. E é aqui que acontecem os problemas. Por quê? Porque dessas duas perspectivas, é melhor você ficar com a primeira. Por quê? Porque a segunda, mudar as pessoas, é só o Espírito Santo que muda.
Mudar as pessoas é só o Espírito Santo que muda. Eu tenho certeza que assim como eu, você já tentou mudar inúmeras pessoas. Certo ou errado? E possivelmente você falhou igual a mim. Mas não é possível. Eu falo 1, 2, 3, 4. Faz errado. Você escreve, pensando assim, eu vou escrever para não errar. Beleza, vou escrever. A pessoa não lê. Adiantou você escrever? Não adiantou. E aí o que você faz? Nada. Gente, passa para frente. Adapta. Melhora. Se posiciona. Se move. Por quê? Porque é assim que as coisas funcionam. Agora, qual que é o grande problema? É que nós travamos aqui. E aí nós criamos guerras e lutas infindáveis. Por quê? A gente começa a criar problemas, ou seja, exatamente nas diferenças. Casamento tem problema? Tem. Bom, duas pessoas completamente diferentes, que cresceram em ambientes completamente diferentes, que agora vão gerar um lar. Quando chega para conviver, o choque cultural é inevitável. E aí é preciso, na verdade, o quê? Se adaptar, se moldar, criar um novo padrão. E aí acontecem os conflitos. E aí a gente percebe, gente, é tão sofrido isso, né? É sofrido demais. Mas é por isso que nós buscamos em Deus cura, transformação, mudança, amém? Aí você vai entender, mas existe alguma coisa que eu posso fazer para me ajudar nisso? Bom, 30 semanas é uma opção, amém? É uma opção, é uma ferramenta para te ajudar, mas vamos lá, a palavra de Deus nos ajuda. Agora, depois de pensar sobre isso, eu queria que você fizesse uma reflexão comigo, pensando na sua vida, nos seus relacionamentos, e aí eu queria te perguntar, há alguém, pensa nisso, há alguém que eu não suporto? Existe alguém que me magoou e eu preciso liberar perdão? Há alguém que eu preciso pedir perdão? Há alguém que eu preciso reestabelecer a comunhão? Há alguém que eu preciso aprofundar o relacionamento? Há alguém que eu preciso derramar mais amor? Pensa bem, há alguém que eu preciso servir? Quando a gente olha para todos esses questionamentos, a nossa mente, a nossa memória, a gente começa a encaixar as peças. Por quê? Na nossa história de vida, a gente convive com todo tipo de pessoas. Normalmente nós tentamos isolar aqueles que nos incomodam. Aí às vezes a gente cria situações, ou seja, desgastantes, a gente começa a se desgastar e fala assim, gente, mas como é que pode uma pessoa ser assim? E o nosso foco, na verdade, está sempre para fora. Agora, o que a gente precisa entender? Que Deus, na verdade, Ele quer usar dessas circunstâncias para mostrar o amor dEle por você e por aquela pessoa. E por essas pessoas. Se você, em alguma dessas perguntas, você tem alguém a ter algum tipo de atitude dessas, ou seja, perdoar, suportar, né? Ou seja, tem pessoas que você não aguenta, né? Você precisa suportar, eu preciso, enfim, querido, essa mensagem nessa noite é para você, é porque Deus quer te mostrar, na verdade, que há uma saída para essa situação. Que você, na verdade, não precisa se conformar com uma vida, na verdade, ou seja, com essas barreiras. Que Deus, Ele é capaz de mudar essa situação na sua vida e colocar você num outro nível. Amém? É por isso que nós queremos declarar que ainda este ano, você pode repetir comigo? Agora que você lembrou de tanta coisa difícil, você fazendo no início eu não estava nem pensando nisso, mas você pode declarar comigo se ainda esse ano, os meus relacionamentos serão saudáveis. O que Deus quer? Deus quer melhorar a sua vida. Mas como que Ele vai fazer isso? Bom, nós vamos conversar aqui a partir da história de um homem
na verdade 2, de uma família, amém? Uma família como a minha e a sua, cheia de problemas. A nossa mensagem hoje é sobre Esaú e Jacó, e eu quero ler com você o texto, que mostra, na verdade, ou seja, eu não vou ler a história deles todas, porque é enorme, mas eu encorajo você a pegar o livro de Gênesis, capítulo ali 20, a partir do capítulo 21, vai seguindo ali que você vai ver a história de uma grande família de verdade. E você vai ver que uma grande família de verdade tem muito problema, mas tem muito milagre, tem muita solução, tem Deus agindo, amém? Assim como vai ser na minha e na sua, amém? Deus vai fazer milagre na minha casa e na sua, amém? Agora, o que a gente vê, o que a gente pode dizer a respeito dessa família? É que desde o ventre de Rebeca, o Senhor já tinha declarado que Rebeca e Isaac, ou seja, que os pais dessas crianças, eles precisariam de muita, mas de muita sabedoria para apartar a briga desses irmãos. Olha o que diz o texto, Gênesis 25, verso 23. Se você puder abrir a sua Bíblia, vai ser bom. Por quê? Porque eu vou citando aí, você tem a oportunidade de marcar na sua Bíblia. Verso 25, eu não vou ler o texto todo, mas eu vou saltando de versículo em versículo e você vai seguindo aí na sua Bíblia, ou no seu aplicativo da Bíblia, enfim, aonde você vai usar. Amém ou não amém? Glória a Deus. Gênesis 25, 23, a palavra de Deus diz: e o Senhor lhes disse: 2 nações há no teu ventre, 2 povos se dividirão das tuas entranhas, um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Gente, esse é um dos textos assim que faz a gente ficar assim meio, gente, mas como é que pode? Como é que pode as coisas acontecer? Que Deus está no controle de todas as coisas, amém? No ventre, Deus já falou que Israel, que Jacó iria governar sobre Esaú. Agora, se é dessa forma, por que Deus não fez ele nascer primeiro, então, já ser o primogênito de uma vez? Não. O primogênito é Esaú. Mas por que ele fez isso? Porque ele quer ensinar a mim e a você algumas coisas que a gente precisa aprender. Agora, a gente vê essas 2 nações, eu sei que quando você ouve isso aqui, você pensa assim, aí você lembra do Oriente Médio e você fala assim, então é Esaú e Jacó, é lá os árabes e o Israel. Não necessariamente. Por quê? Porque na verdade, ou seja, Isaac é o filho da promessa. E as 2 nações, os árabes e Israel, é Isaac e Ismael. Agora, Esaú e Jacó também são 2 nações distintas. Continua sendo Israel, que está seguindo a linhagem de Isaac. Mas Esaú vai dar origem ao povo de Edom. E a gente vai ver na história aqui, que Esaú vai casar com as filhas do seu tio Ismael. E aí mistura de novo. E aí a gente vai ver que o povo, que se a gente pudesse olhar hoje, assim, o que seria mais ou menos? É o povo que vive ali na Jordânia, que você vê que volta e meia também está com um problema com Israel. Então, ou seja, a gente vê a Bíblia, a gente vê as histórias acontecendo aqui e tendo consequências acontecendo ainda nos nossos dias. É por isso que as suas decisões são importantes. O que você faz hoje, as decisões que você toma hoje, influenciam não apenas a sua vida, mas a vida de todas as pessoas que estão envolvidas com você, que amam você, e aquelas que talvez não têm culpa nenhuma, mas que são seus filhos, seus netos, talvez eles estarão debaixo disso também. Então, por isso que nós precisamos ser responsáveis. Então, ou seja, qual que é a chave? Pastor, o que a gente precisa? Bom, o objetivo nosso é, para viver um relacionamento saudável, ainda esse ano, o que eu preciso fazer? Bom, primeira coisa, não negligencie as coisas espirituais. Fala comigo, não negligencie as coisas espirituais. Queridos, é o que hoje talvez é mais comum acontecer. É a gente tratar tudo como normal,
Tudo como não tem nada a ver, como assim muito light. E aí qual que é o problema? É que nessas horas, nós perdemos a oportunidade de viver o que Deus tem para nós. Porque estamos caminhando em quê? Em desobediência. Estamos caminhando, na verdade, o nosso próprio caminho. E aí a gente falha, a gente perde, a gente negligencia as coisas, na verdade, que Deus tem preparado para nós. Gênesis 25, 32, nós encontramos: respondeu Esaú. O Esaú tinha saído para caçar. Uma das características de Esaú, que diferenciava ele de Jacó, é que ele era um caçador. Ele era um caçador. Ele, na verdade, ou seja, agradava o pai dele. O pai dele tinha, na verdade, ou seja, ficava muito feliz com a forma dele ser, porque ele era caçador. Ele era forte. Ele tinha seus atributos lá que, na verdade, ou seja, chamavam atenção. E ele chega da caça e ele está cansado. E ele está assim, olha, respondeu Esaú, eu estou a ponto de morrer. Logo, para que me servirá o direito da primogenitura? Você que conhece a história, sabe que, enquanto Esaú foi caçar, o plano de o plano de Jacó, para roubar, para tomar posse da primogenitura de Esaú, era fazer o quê? Era ser, era de alguma forma, tomar aquilo que era o favor, a bênção do seu irmão. Qual que era a bênção da primogenitura? O primeiro filho, ele tinha direito a uma herança maior, mas não apenas isso. Ele era o herdeiro espiritual daquela família, ele era o responsável por aquela família. Ele tinha, na verdade, uma parte muito maior do que os outros. E aí, na verdade, nós vemos que quando ele saiu para caçar, o Jacó estava em casa. E o Jacó tinha preparado um guisado, um alimento, um prato lá de lentilhas. E aí o que acontece? Ele chega em casa morto de cansado, com fome, sente aquele cheirinho. E aí fala assim, eu quero. E aí é nessas horas que veio a proposta. Qual proposta? Esaú, eu te dou do meu cozido. Mas primeiro, eu te dou em troca do seu direito de primogenitura. A primogenitura, na verdade, era algo que ele ganhou porque ele nasceu primeiro. Era um direito dele, era um direito adquirido. Aquilo, na verdade, era uma posição de honra. Era uma posição, e eu te pergunto assim, deixa eu te falar assim, quem é que decide qual dos filhos gêmeos que nasce primeiro? É o pai ou a mãe? Qual é o pai ou a mãe? O pai e a mãe, infelizmente, não tem escolha nenhuma em relação a isso. Eles desenvolvem lá, e aí, à medida que eles desenvolvem, agora, o que acontece? Você está pensando com a cabeça de hoje, querido. Pensa com a cabeça de 4, 5 mil anos atrás. É evidente que a posição que Esaú recebeu, essa posição foi dada por quem? Pelo próprio Deus. E aqui a gente percebe o seguinte, nós não podemos negligenciar aquilo que nós recebemos de Deus, a posição que você recebeu de Deus. O que ele fez? Mas de que adianta essa posição de honra, de ser o primeiro? Se eu estou morto de fome, se eu vou morrer, vai ficar tudo aqui. É aquilo que a gente faz, na verdade, quando a gente usa aspectos que são naturais, da terra, humanos, para comparar com as coisas espirituais. O que adianta eu buscar a Deus, se eu não fizer isso também? O que adianta eu buscar a Deus, se eu não ajudo o pobre? Querido, ajudar o pobre faz parte, na verdade, é a consequência de você servir a Deus. É a consequência. Ou seja, você faz isso porque isso é parte da sua natureza. Você não faz isso para agradar a Deus. Você faz isso porque você já é servo de Deus.
Está entendido? Sim ou não? E aqui a gente poderia pensar em inúmeras situações, mas qual que é o problema? Com certeza, essa não foi a primeira vez que Esaú chegou cansado em casa. Não foi a primeira vez que ele chegou morto de fome. Mas ele agiu pensando só no aqui e agora. Ele não pensou a longo prazo. Sabe o que mostra isso? Sabe como que chama isso? Imaturidade. Imaturidade. É quando nós agimos, na verdade, agir na imaturidade é agir na necessidade do momento. É agir, na verdade, sem perceber as implicações espirituais. Ou seja, e o quanto que aquilo pode produzir, na verdade, conflitos nos relacionamentos no futuro. É eu agir, ou seja, pensando no aqui e agora, é o que eu quero, é o que eu desejo, é o que eu quero. Não importa. Eu já fiz a minha decisão. Sem pensar, na verdade, no todo. Sem pensar naquilo que aquela decisão. E aqui, muitas das vezes, nós vemos que os nossos filhos sofrem tantos. Porque quantas das vezes, quando um casamento termina, quando um divórcio acontece, e a gente olha para aquela situação, ou, talvez quantas vezes a preocupação que a gente tem foi assim, e como é que estão os filhos? Não, pastor, eles entenderam perfeitamente. Entenderam nada. Não entenderam nada. E vão carregar, na verdade, um peso para a vida toda. E a gente não percebe que, na verdade, são as nossas decisões do presente, do agora. A gente age, quantas das vezes, pensando assim, eu mereço ser feliz. A sua felicidade, ela está em fazer a vontade do Senhor. É a gente decidir pensando assim, qual que é a vontade de Deus? Essa é uma decisão madura. Mas quando nós somos imaturos, nós fazemos escolhas, ou seja, que vão dar errado, que vão produzir, na verdade, problemas de relacionamentos, problemas, na verdade, que nós vamos ter que colher isso a vida toda. E aqui a gente percebe o seguinte, Deus age com graça sobre nós e com misericórdia, Ele nos ajuda, mas a gente precisa, na verdade, colocar um ponto final na imaturidade e começar a perceber o seguinte, se até agora eu agi pelas minhas emoções, eu agi de maneira imatura, eu vou amadurecer no Senhor, eu vou começar a buscar o Senhor e falar assim, Senhor, qual a vontade do Senhor? Querido, o que você precisa entender é o seguinte, o que Deus quer não é que você morra de remorso pelas decisões que você fez no passado lá e que você fez sem pensar, não. O que Deus, na verdade, está te mostrando é o seguinte, olha onde os teus caminhos te levaram. Agora, a oportunidade que Deus te dá no presente é de fazer o quê? É de transformar esse presente e mudar esse presente para que o seu futuro seja melhor. Para que ainda este ano, pastor, mas futuro não seria a partir de 2024? Não, o futuro é depois do culto. Futuro é a segunda-feira. Futuro, na verdade, é o momento que você vai viver a partir do momento que você fazer aquilo que Deus, na verdade, está falando com você hoje. É o que você vai fazer. Observe as suas decisões. Avalie as escolhas e quais os frutos que ela tem produzido para a sua vida. E olha, decida, na verdade, não negligenciar a vontade de Deus. Amém? Mas não apenas isso. Para viver de fato, ou seja, relacionamentos saudáveis ainda este ano, você precisa estabelecer alianças. Repita comigo, estabeleça alianças debaixo da vontade de Deus. Querido, não tem jeito, não tem como a gente criar um caminho alternativo e pedir para Deus abençoar, não tem jeito. Você precisa entender o seguinte, olha, Deus fez uma aliança com você na cruz do Calvário, e olha, a parte dele, Ele cumpriu. A parte de Deus, Ele cumpriu. Você precisa cumprir a sua. Entende isso? Sim ou não?
Sim ou não? Então, ou seja, nós precisamos entender isso agora. Eu preciso entender que as alianças que eu faço, essa aqui é uma delas, mas não apenas essa. Eu faço alianças no trabalho, eu faço alianças nos meus negócios, eu faço alianças, na verdade, em todos os lugares. Estabeleça essas alianças debaixo da vontade de Deus. Ou seja, fuja, na verdade, e perceba o seguinte: tem muita coisa que é boa, mas não é a vontade de Deus para você. E se não for a vontade de Deus para você, por melhor que seja, vai ser problema na sua vida. Agora, se for a vontade de Deus, querido, vai ser bênção. Aleluia, amém? Gênesis 28, 2. Olha o que diz a palavra. Vá a Padã Arã. É Isaac falando para Jacó. Vá a Padã Arã, a casa de Betuel, seu avô materno, e case-se com uma das filhas de Labão, irmão da sua mãe. Nesse ponto aqui, o Esaú já tinha vendido a primogenitura. E isso gerou um problema entre Esaú e Jacó. E agora, o Isaac está dando uma orientação para o Jacó. E essa orientação que ele dá para Jacó é a mesma orientação que ele dá, na verdade, para Esaú. São filhos. Amém? Então, ou seja, o que ele está dizendo? Vá, nós vivemos aqui, mas você vai sair daqui e você vai lá para a casa do seu tio. E você vai casar com as filhas de Labão. Por que ele está dizendo isso? Porque ele não queria que Jacó nem Esaú se casasse com as cananeias. Ele queria que eles se casassem com aqueles que eram da sua origem, que eram da mesma aliança de Abraão. O verso 5 diz assim: então Isaac, que ouviu a orientação, despediu-se. Então Isaac, que deu a orientação, despediu Jacó, e este foi para Padã Arã, a Labão, filho de Betuel, o arameu, e irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. O que Isaac fez? Quando a gente olha para a atitude de Jacó, a atitude de Jacó não é a atitude mais correta de todas. Mas olha, ele, de um momento em diante, apesar dele ter errado, dele ter falhado, ele às vezes ter sido inconsequente e tudo, ele põe a mão na consciência e ele começa a fazer o quê? A obedecer. Ele obedece. Ele faz exatamente o que o pai lhe pediu. Ele sabe que a situação para ele já ficou ruim, por causa dos problemas que ele tinha se envolvido. Ele sabe, na verdade, que o seu irmão está com muito ódio dele, que o irmão dele, na verdade, o desejo dele é matar ele. E ele não mata ele por causa de quê? Por causa da mamãe e do papai. Talvez você já tenha tido esse tipo de sentimento dentro de você. Eu matava se não fosse meu pai e minha mãe. Esse irmão abençoado, né? Eu tenho a bênção, né? Eu sou o irmão do meio. Eu tenho um irmão mais velho, que sempre foi o dono da razão, está certo em tudo, amém? E eu tenho um irmão mais novo, que é a rapa do tacho. O que sobra do meio? Nada, né? Nada. Quantas lutas nós passamos em casa, aleluia. E aí, se você desconta num, você toma do outro, né? Você está ali. Mas eu entendi, eu falei assim, olha, por muito tempo eu achei, falei assim, gente, isso aqui é difícil, é ruim e tudo, mas depois eu vi uma outra ilustração que eu achei melhor. Eu falei assim, lá em casa, assim, os meus dois irmãos e eu, nós somos assim como um biscoito recheado. Eu sou do meio, aleluia. Amém? Vamos voltar para a palavra. O que acontece aqui, querido? Presta atenção. Isaac deu a bênção da primogenitura a Jacó, e Esaú disse que iria matá-lo. Agora Isaac fez isso sem saber, Isaac estava velho e tudo, mas fez, aconteceu. A Rebeca orientou o Jacó, na verdade, a ir para a terra de Labão, seu irmão, para fugir da terra.
E Jacó fez o quê? Jacó fez exatamente o que os seus pais lhe orientaram. Ele foi obediente, ele pegou e falou assim, as coisas estão dando errado, eu vou começar a obedecer, que esse negócio pode ficar pior. Agora, e Esaú? O que Esaú fez? Olha aí o verso 8 e 9 do capítulo 28, Gênesis 28. Gênesis 28, verso 8 e 9. Percebendo, presta atenção, percebendo então Esaú que seu pai Isaque não aprovava as mulheres cananeias, foi à casa de Ismael e tomou Maalate, irmã de Nebaiote, filha de Ismael, filho de Abraão, além de outras mulheres que já tinha. O Esaú, que tinha desprezado aquilo que era espiritual, que não tinha dado valor, o que ele fez? Agora, já que vocês não fizeram nada para corrigir o meu irmão, já que vocês não fizeram nada para piorar a situação, ele vai fazer pirraça. Ele vai piorar o caso. Ele vai fazer questão de desonrar o pai, de desobedecer o pai. E ele se casa exatamente com as mulheres que o pai não queria que ele casasse. E aí começa uma série de problemas na vida de Esaú. Na vida de Esaú, no relacionamento dele, o relacionamento dele com o seu irmão já está todo estourado, e agora o relacionamento com os pais também. Aí o que a gente percebe? O que eu quero te chamar a atenção? Há uma crescente aqui. Primeiro, ele vende a primogenitura. Um passo. Depois, ele desobedece à orientação dos pais. 2 passos. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. A gente tropeça, na verdade, não são nas pedras grandes, é nas pedras pequenas. E aí, na verdade, a gente começa a criar um caminho, na verdade, de destruição para nós mesmos. O inimigo, na verdade, ele sabe exatamente, e ele usa essa estratégia para empurrar você para longe da vontade de Deus. Agora, o que eu e você precisamos entender? Olhar para essa história e perceber que na minha vida e na sua, não precisa ser desse jeito. Que na minha vida e na sua, nós podemos mudar essa realidade. Nós podemos, na verdade, desenvolver relacionamentos saudáveis, seguindo as orientações que nós recebemos. Mas de quem? De Deus, dos nossos pais, dos nossos pastores, dos nossos líderes, daquele irmão mais experiente, daquele que Deus, na verdade, usa para falar na sua vida. Mas às vezes o que nós fazemos? Nós fechamos o nosso coração, e a gente não percebe que quando a gente fecha o nosso coração e começa, na verdade, a fazer pirraça, nós estamos cavando uma cova para nós mesmos. Querido, que tipo de aliança que você tem feito? Que tipo de negócio, com que tipo de pessoas você tem se aliançado? Esse tipo de aliança te aproxima de Deus ou te afasta de Deus? Te aproxima da vida com Deus ou te afasta da vida com Deus? O desafio, na verdade, que eu e você precisamos ter, na verdade, é de buscar alianças que atraiam a presença de Deus, é de reestabelecer vínculos, na verdade, com os céus, não com a terra. É perceber, na verdade, que, olha, o mais importante, na verdade, é o nosso relacionamento com Deus. Mas Deus se relaciona conosco por meio de pessoas também. Deus usa pessoas para nos abençoar. Agora, você pode ser alguém, na verdade, que pode ajudar a mudar a história de outras pessoas, ajudar a promover relacionamentos saudáveis. Pastor, mas como que eu posso fazer isso? Bom, querido, quantas das vezes você está lá na sua, tranquilo, e aí de repente vem uma pessoa boa, amiga e tudo, mas o assunto dela é desonra.
O assunto dela é para falar mal do seu chefe, é para falar mal do seu líder, é para falar mal do seu pai, do seu pastor, do seu líder. E aí você começa, na verdade, você rende aquele assunto. Querido, não. Preste atenção. Esse é o tipo de relacionamento, na verdade, que nos afasta de Deus. O que você precisa fazer? É levantar a bandeira da honra. É falar assim, longe de mim. É fazer como José fez. José, na verdade, ele honrou, ele obedeceu o seu Senhor, ele foi o melhor da sua posição em todas as situações que ele esteve. Ele agiu com honra. Agora, Hebreus nos orienta a entender o seguinte, pastor, mas como é que eu vivo nesse mundo tão difícil? Hebreus 12, 14 diz, olha, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Mas eu quero chamar a sua atenção o seguinte, esforce-se para viver em paz. Isso quer dizer que às vezes, você vai ter que ter, o título do livro do Diego é fantástico, é a sabedoria do silêncio. Tem horas que você vai precisar beber água, para você não falar o que você tem vontade, porque o que você tem vontade é destrutivo, e é exatamente isso que o inimigo quer. Você precisa, na verdade, ou seja, ter sabedoria do céu, buscar em Deus, na verdade, força para ter paz com aquela pessoa que te causa aflito, que te causa dor, que tem te trazido dificuldade. O Jacó, ele é um exemplo de alguém que viveu uma vida torta, mas que de um momento da vida dele, ele começou a ajustar a vida. Ele começou, na verdade, a amadurecer. Ele começou, na verdade, a viver uma vida que vai buscar ser aquilo que Deus planejou para ele. Isso mostra, na verdade, que Deus usa pessoas falhas como eu e você. As suas falhas, as suas dificuldades, os seus problemas, querido, não assustam Deus, Deus conhece. Agora, você precisa fazer alguma coisa com elas. Eu preciso fazer alguma coisa com elas, com as minhas falhas. Eu preciso tratar. Eu preciso cuidar, eu preciso, na verdade, ou seja, colocar isso aos pés da cruz e pedir, Deus, me ajuda, me ajuda. Agora, Jacó decidiu de um momento em diante, ele decide, na verdade, a entrar pelo caminho, e aí ele ainda recebe uma promessa. Olha o que a Bíblia diz, Gênesis 28, volta para Gênesis 28, 13 e 15, ao lado dele estava o Senhor, e ele lhe disse, eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão, e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Estou com você, cuidarei de você, aonde quer que você vá, e eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei, enquanto não fizer o que lhe prometi. Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Ainda este ano, seus relacionamentos serão saudáveis. Deus quer trazer cura sobre os seus relacionamentos, sobre a sua vida. Essa promessa que Deus liberou sobre a vida de Jacó acontece no momento ápice do encontro dele com Deus, mas teve todo um processo. Esse lugar ele chamou de Betel, que significa casa de Deus. Ali, na verdade, ele estabelece as alianças corretas com Deus. Ele atrai a presença de Deus para a geração dele, porque depois você vai ver repetido na Bíblia inúmeras vezes, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O próprio Deus que mudou o nome dele para Israel, não mudou depois, falou assim, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Israel, continuou sendo Jacó, porque a aliança foi feita por Jacó. Deus tem uma aliança com você, amém? E Deus, na verdade, vai cumprir na sua geração.
Agora, o que você precisa fazer? Você precisa conectar suas alianças no lugar certo, com as pessoas certas, com o Deus certo, para viver relacionamentos saudáveis ainda este ano. Resolva suas pendências. Você tem pendência, querido? Relacionais. Existem pendências de relacionamento na sua vida? A gente vê que a história de Jacó, o que acontece? Ele sai de casa obedecendo os pais, mas meio que fugido. Certo ou errado? Fala comigo, certo. Fala assim, certo, pastor. Então o quê? E ele vai para a casa de Labão. Aí você acha assim, forgou agora, né? Agora vai dar tudo certo. Já viu aquele ditado que como é que é? Um tatu cheira um tatu procura o outro, como é que é? Uma coisa. Os iguais se atraem, tem hora, né? O Jacó foi para a casa de um, que se ele era Jacó, o enganador, o Labão, muito mais do que ele. E agora, lá na casa de Labão, ele vai trabalhar para o seu tio. Antes, ele trabalhava para a sua família, seus pais. Agora ele vai trabalhar para o seu tio. Aí ele está achando que vai, querido, o tio dele era o cara assim mais enrolado de todos. Mudou a forma de pagamento com ele quantas vezes foi possível. O Jacó, na verdade, estava disposto a obedecer. E aí, ele chega lá, se apaixona por Raquel. Linda Raquel. E aí ele fala assim, tio, eu quero casar com ela. Quero casar com a sua filha. Meu tio, é muito prazer, vai ser uma bênção. Eu tenho muito gosto nisso. Você trabalha 7 anos e pronto, resolvido. Ele vai lá e trabalha. E ele, enquanto ele trabalhava, ele lembrava da Raquel. E aí ele ficava assim, gente, aqueles dias, aqueles anos passaram como dias, ele nem viu passar. Mas ele estava pagando por aquilo. E aí chegou o dia do casamento, beleza e tal, e coisa. Entregou a noiva e tal, todo mundo. As coisas eram meio diferentes do que é hoje, né? Você sabe como é que é. Aí no outro dia de manhã, que a luz estava acesa, que ele olhou assim e falou assim, opa, você não é? Eu casei com a Raquel, mas me entregaram foi a Lia. Onde que ele vai? Vai no tio. Eu vou lá para resolver as alianças que você faz. As alianças que você faz, né? Mas glória a Deus, né? Vai lá com o tio. Aí o tio falou assim, não te contar não. É que aqui nós temos o costume que as filhas mais velhas têm que casar primeiro, né? Se a filha mais nova casa primeiro, a mais velha não vai casar. Não, mas eu faço que gosto demais de você. Trabalha mais 7. O que ele fez? Trabalhou. Porque ele amava a Raquel. Ele honrou o casamento com a Lia. Porque ele fez o voto, ele casou. É outro esquema, tá bom, gente? É outro esquema. É outro tempo, amém? Casou com as duas. E aí o que acontece? Casa com a Lia e com a Raquel. Gente, tá bom? Não. Labão continuou. As formas de tratar deles lá mudavam cada dia. Mas sabe o que aconteceu? O Jacó decidiu andar certo. E por causa disso, Deus abençoava ele. E aí ele começava a abençoar, ter filhos e mais filhos e prosperar. E aí o que acontece? Daqui a pouco ele estava prosperando mais que o tio. Aí o tio mudava a forma de pagamento. Ele prosperava mais. Por quê? Porque o que importa não é a circunstância, é o Deus que te abençoa. Agora, chegou um tempo, e a gente olha e fala assim, mas por que Deus permitiu ele passar para isso? O que você planta, o que você planta, você colhe. Deus perdoa, mas tem consequências, na verdade, que às vezes elas
funciona na nossa vida, talvez seja como um espinho na carne, para a gente saber que nós dependemos é de Deus, que nós não somos grande coisa nada, que é a graça do Senhor que nos capacita. Mas é assim que a gente vai vivendo. Agora, sendo que Labão estava, agindo de forma injusta com Jacó, o que o Senhor fez? O Senhor pega e tira ele de lá. Ele tira ele e leva ele de volta. Agora, para Deus tirar ele, o que ele faz? Ele acerta as pendências. Gênesis 31, 44, 45. Olha o que Jacó diz para Labão: façamos agora, eu e você, um acordo que sirva de testemunho entre nós dois. Então Jacó tomou uma pedra e colocou de pé como coluna. O que eles estavam fazendo? Eles estavam montando um marco, eles estavam fazendo um acordo, eles estavam resolvendo uma pendência. A partir daquele momento, eles fizeram o acordo e falaram assim: resolveu. Você não me deve nada, eu não te devo nada. Vou embora com o que eu tenho, com as minhas mulheres, com os meus filhos, com tudo, e vou viver minha vida. Foi isso que aconteceu. Agora, o que a gente aprende com isso tudo? Que mesmo Jacó sendo injustiçado, ele fez questão de, antes de sair da casa do seu tio, alinhar as coisas do jeito certo, fazer o que era necessário. Na primeira vez que ele saiu de casa, ele fugiu, mas agora não. Dessa vez, ele se reconciliou com seu tio e partiu, ou seja, com a coisa resolvida. Aí a gente percebe, na verdade, assim, está resolvido o problema? Tem mais um problema na vida de Jacó. O pai já morreu, a mãe já morreu, mas tem um outro problema. E o problema se chama Esaú. E aí o que acontece? Antes do encontro com Esaú, quando o coração de Jacó já há a intenção de reconciliar, de tratar, de resolver, naquele momento, ele tem um encontro com o anjo do Senhor, ele tem um encontro com o Senhor. E aquilo muda por completo a vida dele e capacita ele para que ele possa viver essa experiência da reconciliação. O que possibilitou a atitude de reconciliação dele e do irmão não foi, na verdade, simplesmente a força de vontade dele, mas foi o encontro que ele teve com Deus primeiro, amém? Gênesis 32, 28 diz: então disse o homem: o seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, todavia a minha vida foi poupada. Uma atitude de busca de relacionamento com Deus, uma atitude de busca de relacionamento, ou seja, saudável com as pessoas. O que nós vemos, na verdade, é que essa atitude, ou seja, de Jacó de resolver, proporcionou a ele a oportunidade de mudar a vida dele, de deixar de ser Jacó e se tornar Israel. Agora, o que eu e você precisamos entender sobre a minha vida e a sua? Deus quer, na verdade, te capacitar para que ainda este ano seus relacionamentos sejam curados, amém? Agora, existem presentes e bênçãos dos céus endereçadas a você. Agora, o que está acontecendo com essas bênçãos? Elas estão aguardando apenas a sua decisão de viver em paz com seus relacionamentos. Pastor, mas como assim? Vou te falar uma coisa. Sabe quem é a única pessoa que está feliz com o nível de relacionamento que você tem com as pessoas? A única pessoa que está feliz de você não dar certo com ninguém da sua família, não dar certo com ninguém, de ser essa pessoa assim difícil,
de estar magoado e chateado com tantas pessoas, a única pessoa que está feliz com isso, eu te digo, Satanás. Satanás é que está feliz de você, na verdade, continuar vivendo a vida amargurado, rancoroso, cheio de ressentimento. Agora, por que ele está feliz? Porque ele vem para matar, roubar e destruir. É o papel dele. Ele não está fugindo do papel dele. Agora, Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância, amém? Agora, que tipo de vida que você quer ter? Essa vida de rancor, de ressentimento, de mágoa, ou seja, isso rouba a sua identidade de filho. Isso rouba, na verdade, aquilo que Deus planejou para você. O que você precisa fazer? Você precisa abandonar essa culpa. Você precisa fazer com que essa cadeia seja quebrada na sua vida. Você precisa vencer as barreiras. Você precisa desejar hoje viver uma vida plena, livre daquilo que tem separado você de Deus. Pastor, mas não me separa de Deus não, eu estou orando, eu estou buscando, eu estou querido. O próprio Jesus disse, e o dia que você for trazer a sua oferta ao altar, o dia que você fosse, ou seja, o que ele estava dizendo? Você vai se apresentar ao Senhor, não é apenas a oferta, você vai adorar o Senhor. Lembra, se tem alguém, se está com um problema com alguém, busca essa pessoa e conserta. Para quê? Para que você possa ter liberdade, você seja livre. O que talvez você não percebeu é que o diabo tem travado a sua vida com cadeias que tem prendido você, e você está aí todo travado, sem experimentar de Deus. Mas Deus tem liberdade para a sua vida. Deus tem uma nova vida para você. Você crê nisso? Quando Jacó vai encontrar com Esaú, ele deixa para trás a família, os bens, e ele vai à frente para resolver o seu problema. A expectativa dele era zero. Ele falou assim, pode ser que meu irmão passe por cima de mim com o exército dele. Pode ser que ele queira me matar e tudo, mas ataque só a mim, não a minha família, não os meus bens, não. Mas presta atenção. Gênesis 33, 4. Qual que é o resultado da vida daquele que busca, na verdade, andar com o Senhor, se arrepende dos seus pecados e busca, na verdade, viver uma vida que agrada ao Senhor? Gênesis 33, 3. Ele mesmo passou à frente e, ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Esse é o Jacó. Chega diante do seu irmão com humildade, para corrigir o pecado, o erro e tudo. Mas o texto diz, mas Esaú correu ao encontro de Jacó e o abraçou ao seu pescoço e o beijou, e eles choraram. A gente olha essa história poderia ter outro fim. Mas eu te digo, quem que possibilitou esse encontro? Quem que gerou esse concerto? É Deus. Da mesma forma como Ele pode fazer na sua vida, na sua casa, na sua família, naquilo que você está vivendo. Esse ano, o bispo T.D. Jakes, ele diz o seguinte: amar não significa que você fará as coisas, amar não significa que você fará as coisas da sua maneira. Trata-se de uma situação de compartilhamento que envolve negociação e concessões para o bem comum. Isso é amar. Isso é amar. É a gente perceber que para o relacionamento acontecer, para as coisas desenvolverem, o Jacó teve que ir lá e se dobrar 3 vezes, ser humilde. Mas o que é que aconteceu? Ele viveu a experiência de transformação, de mudança.
eu vou lembrar para você qual foi a promessa que Isaac liberou sobre Esaú. Qual foi a promessa? Gênesis 27, 39. Seu pai, Isaac, respondeu-lhe: sua habitação será longe das terras férteis, distante do orvalho que desce do alto do céu. Você viverá por sua espada e servirá ao seu irmão. Mas quando você não suportar mais, arrancará do pescoço o jugo. Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção de seu pai, que seu pai lhe dera. Mas olha o que acontece. Lá no ventre, o Senhor já tinha falado que o mais velho serviria o mais novo. E o pai dele agora, ao abençoar Esaú, ele diz: olha, você vai servir o seu irmão. Mas olha, você vai tirar esse jugo do seu pescoço quando você se livrar desse rancor. O jugo, o que é o jugo? É o peso. O que você está vivendo muitas das vezes, que você não consegue romper, avançar, é porque tem um jugo, tem um peso dentro de você, em cima de você, gerado por causa do rancor. E querido, está travando a sua vida. Agora, você destrava a sua vida, destrava a sua prosperidade, quando você encontra o perdão. Quando você, na verdade, libera o perdão. Fica de pé no seu lugar. O que Deus quer fazer comigo e com você? Queridos, presta atenção. Em algum nível, todos nós aqui podemos e precisamos melhorar os nossos relacionamentos. Qual que é a palavra de Deus para nós esse ano? É o ano do conhecimento. Deus está fazendo você entender no final desse ano ainda, que ainda este ano você vai viver relacionamentos saudáveis. Ainda este ano você vai prosperar. Ainda este ano você vai ser curado. Ainda este ano a sua visão será restaurada. O que talvez você não tenha percebido é que essa cegueira, essa enfermidade, essa doença, essa escassez, tudo isso pode ter sido consequência dessa porta que está aberta na sua vida por causa dessa ferida chamada rancor. E Deus te chamou nessa noite aqui hoje para fazer o quê? Para fazer você ser livre disso, para você avançar sobre as barreiras, para você fazer com isso que te prende, você quebrar isso e você ser livre. Por quê? Porque foi para a liberdade que o Senhor te chamou. Levanta sua mão comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu creio que foi para a liberdade que o Senhor me chamou. Eu creio que ainda este ano a minha visão será restaurada. Eu creio que ainda este ano eu serei curado, que ainda este ano eu prosperarei, que ainda este ano os meus relacionamentos serão saudáveis, em nome de Jesus. Eu me livro agora do rancor, do julgo, e eu peço a capacitação que vem do Senhor para viver uma nova vida. Senhor, muda dentro de mim o que precisa ser mudado. Quebra esses grilhões agora, em nome de Jesus.